Olá, como vai? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. O Brasil, em 1954, vivia um momento de inflação muito alta. Havia gêneros que chegavam a subir 300% no ano. O Exército estava com baixos salários e falta de recursos. Durante o governo anterior, o de Gaspar Dutra, o salário mínimo não teve o aumento. E o ministro do Trabalho, então, em 1954, do governo Getúlio Vargas, João Goulart, indicou um aumento de 100%, tema que foi judicializado, levando o STF no começo de 54 a confirmar esse percentual. João Goulart foi afastado, mas o aumento foi mantido. O descontentamento da população era enorme. E o jornalista Carlos Frederico Werneck de Lacerda, Carlos Lacerda, conhecido como Corvo, era a voz mais incisiva, mais ácida contra o governo federal. Em 1949, ele havia fundado o jornal Tribuna da Imprensa, que fustigava a vida política e, às vezes, a vida privada do presidente Getúlio Vargas. Para comentar sobre essa foto do atentado da Rua Toneleiro, atentado que sofre, então, o jornalista Carlos Lacerda e que vitima o militar Rubem Florentino Vaz, nós temos aqui o jornalista Genésio Araújo Júnior. Genésio Araújo é editor do site, editor da agência Política Real, que leva comentários de política a mais de 156 rádios distribuídas pelo Brasil e leva também, por intermédio de seus sites, as notícias de política por todo o território nacional. Genésio, seja bem-vindo. Obrigado, Santana, obrigado pela apresentação. Um grande abraço para você, para os seus telespectadores que estão atentos no jogo do poder e da política. Genésio, que foto, Carlos Lacerda sendo carregado. Uns dizem que ele não estava ferido, que ele alegava ter sido ferido, mas o atentado vitimou Rubens Florentino Vaz, o major Rubens Vaz. Sem dúvida, é um momento marcante da nossa política, né? É o lado meio que novelesco, né? Parece mesmo meio que um enredo, né? Um enredo novelesco, né? Imagina só, o principal adversário do presidente da República, que tinha boa parte da sua equipe acusada de corrupção, né? Ele nunca foi um corrupto. Getúlio era um homem que adorava o poder e a política e imaginava a construção de um Brasil na cabeça dele, né? Mas não era um homem corrupto, nunca foi. E agora, claro, ao lado dos poderosos sempre tem aquele que se aproveita. E ele, Carlos Lacerda, um jornalista, né, com a sua capacidade, com a sua retórica, ele, tanto através da Tribuna da Imprensa, como do Diário de Notícias também, né, Diário da Noite também, era uma sequência de jornais que estavam tentando destruir a imagem do presidente. E, claro, que associado aos seus problemas, né, porque todo governo longevo, Santana, são problemas dos governos longevos. Todos os governos que se repetem, eles, por mais que eles tenham sido bons, eles cometem erros, porque é aquela história do Brasil, né? É o chamado patrimonialismo, né? Foi identificado pelos fundadores, né? Da Inteligência Nacional, que vem lá desde Gilberto da Casa Grande de Senzala, né? Gilberto Freire, com Caio Mário Prado, né? Com Aurélio Buarque de Holanda, né? Que são essas figuras fenomenais, definidoras do Brasil, que mostram do patrimonialismo, né? Os poderosos chegam ao poder e começam a tratar aquilo como se fosse deles, né? Aí começou a acontecer, né? Eu até trouxe os livros aqui do Lira Neto, eu li todos eles, que fala de Getúlio, né? São 3 exemplares fenomenais. Meu conterrâneo Lira Neto, tem um trecho aqui, para você ter ideia, que ele revela que o Fortunato, que foi que contratou o cara para dar o tiro aí no Lacerda, ele tinha um patrimônio, você não acredite, 32 milhões de reais. Tu imagina só
que o chefe da segurança do presidente Bolsonaro, ou então o chefe da segurança do presidente Lula atual, fosse revelado que ele tinha um patrimônio de 32 milhões de reais, feito tão somente em abrir e fechar portas para que alguns empresários chegassem ao presidente da República? Ele tinha um auxiliar, então, Gregório equipe, Fertinato, Climério Euribes, que teria, segundo dizem, então, buscado um pistoleiro para que pudesse, então, executar, matar o Carlos Lacerda. Só para contextualizar, botar inclusive em fatos como se deu, ele vai fazer, numa candidatura a deputado federal, ele foi fazer uma palestra no Externato São José, um colégio na zona norte do Rio de Janeiro, um colégio famoso, tradicional. E aí, então, estava acompanhado do filho, do Major Rubem Vaz, que se revezava com outro militar da aeronáutica na segurança de Carlos Lacerda, e de Amaral Neto. O grande Amaral Neto, jornalista. Estava com ele nessa oportunidade. Pois então, terminado a palestra, 1h da manhã, coisa de 00h30, do dia 4 para o dia 5, eles deixam o Amaral Neto no bairro da Urca, o bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, e se encaminham então para Copacabana, famoso bairro no Rio também. E lá, então, ele teria sido alvejado pelo pistoleiro que havia sido contratado, e o pistoleiro mata o Major Rubem Vaz. O pistoleiro Alcino João do Nascimento. Exato. Mata o Major Rubem Vaz, e o Lacerda então disse que teria sido ferido por um tiro no pé, e o Lacerda também armado tenta revidar, porque ele se escondera com o filho na garagem, mas volta então dando tiros, mas não acerta ninguém. Segundo o Lacerda mesmo, não acerta ninguém. E aí, então, o pistoleiro consegue se evadir com esse motorista de táxi que havia sido contratado, Nelson. E aí, então, ele entra rápido no carro, foge. No centro da cidade ele desembarca. E depois o motorista de táxi conta essa história, né, para um colega que também fazia ponto com ele. E o ponto que ele fazia era perto do Palácio do Catete, que era o palácio presidencial, então, na capital, Rio de Janeiro. E esse colega dele recomenda que ele vá à polícia e preste esse depoimento. E aí, então, vem tudo às claras, né? Tudo isso que teria sido ensaiado às claras. A respeito do que você diz de Gregório Fortunato, então tudo é devassado, né? Numa situação dessa. São vários capítulos, são expostos nos jornais, né? Foram vários dias sendo narrados de toda essa investigação, né? E ele, Carlos Lacerda, claro, sabia trabalhar muito bem isso, sabia trabalhar muito bem isso. Transformava mesmo que em novela. Imagina só você, meu caro amiga telespectador, na época que a televisão não tinha essa importância que tem hoje, que não tem internet, era tudo narrado nos jornais, era como se fosse capítulos, né? As pessoas corriam nas bancas para ler os capítulos da vida nacional, né? Como se fosse uma novela da vida real. E então, na gaveta de toda essa devassa que sofre, todos aqueles que se relacionam com o presidente Getúlio Vargas, na gaveta de Gregório Fortunato, são encontrados diversos bilhetes em que as pessoas, algumas até autoridades, pediam favores ao grande Gregório Fortunato, nomeações, transferências, aumentos, verdade. favores de cunho político. Por isso que ele fez 32 milhões de reais a preço de hoje. A preço de hoje, 32 milhões de patrimônio Gregório Fortunato fez durante esse período, né? Porque ele teve protagonismo exatamente nesse período, entre 45, né? Entre 50 e 50, entre 1951 e 1954. Né? Era um adversário ferrenho, Carlos Lacerda. E Carlos Lacerda ele vai ter sucesso. Ele supera a figura de Getúlio, né? Porque Getúlio vai ao suicídio pouco tempo depois dessa, no mesmo mês, porque isso aí é em agosto. De 4 para 5 de agosto, e Getúlio se suicida em 24 de agosto. Eles queriam derrubá-lo de qualquer forma, né? De qualquer maneira. Mas ele não conseguiu o que ele queria, ele não conseguiu ser presidente da República, porque na oportunidade que ele quis lá na frente, ele não conseguiu ser candidato. Mas curioso, né, Genésio? Porque ele tem esse conflito com Getúlio vai ao suicídio, depois ele ajuda a renúncia de Jânio Quadros, ele fustiga também, ele é um adversário ferrinho a figura de Jânio Quadros. Porque os dois caminhavam no mesmo ambiente
do chamado moralismo anticorrupção, né? Então, Jânio Quadros estava ocupando um nicho que, teoricamente, seria dele, né? Só que, claro, sem a mesma capacidade de mobilização que tinha Carlos Lacerda, né? Jânio Quadros era outro tipo, né? Surgiu por conta daquele equívoco nacional onde o presidente e o vice-presidente não formavam a chapa junto, né? Ou seja, o segundo mais votado era o vice-presidente. Era a loucura do Brasil. Imagina só você eleger um presidente da República e o seu vice-presidente ser de um outro partido porque foi o segundo mais votado. Ser oriundo de uma outra chapa, seja, né? De uma chapa em que o presidente é derrotado. Era uma coisa meio anacrônica. Né? E depois Lacerda também ajuda na chegada de 64 para a retirada de João Goulart. É verdade. Quer dizer, nesses momentos da segunda metade do século passado, também Lacerda está presente como corvo, né? Sem dúvida. Ele tentou entre 1954 e 1964, durante 10 anos, dar um golpe, né? E ele defendeu o golpe de 64, na esperança de que teria uma eleição em 65, para disputar, inclusive, com o Juscelino Kubitschek, e acabou. Todos foram caçados, né? Os militares cortaram as pernas de todos eles. Sendo malfadada. O que ele pensava, né? Toda aquela engenharia política que ele imaginou. Era um homem muito inteligente, era um homem tido como uma grande cabeça do parlamento. Sem dúvida. E a sua luta pelo poder fez ele sair de um. Olha só o percurso dele, né? Lá atrás, como um comunista, né? Aí depois virou um anticomunista, né? E depois arrotou-se de ser um democrata, né? Carlos Lacerda era uma figura assim, impressionante, né? Contraditória, né? Fulgurante, tem uma retórica fenomenal, né? Num momento da vida nacional em que os homens que argumentavam com a chamada moralismo, né? Faziam sucesso, né? E até recentemente, né, nós tivemos o presidente da República que se elegeu também nessa base do moralismo. O brasileiro gosta mesmo dos seus falsos profetas. Eu acredito que Carlos Lacerda era um gênio, mas era um falso profeta. Você vê dessa maneira? Eu vejo dessa maneira. Tanto é que a história o puniu. Há os que dizem que essa vitimização que ele faz, essa cena inclusive dessa foto, formação, né? teria sido forjada, porque ele não recebeu tiro nenhum, mas para tornar a coisa mais agressiva, mais incisiva contra Getúlio. Olha essa foto que saiu no jornal dele e todos os jornais, né? Ele sendo carregado. E o melodrama que ele faz depois é muito forte, Genésio, e lembrando então que por ter sido vítima um oficial da aeronáutica, toda essa investigação ela é levada para a aeronáutica, para o Galeão. Daí vem então a história da República do Galeão. Exatamente. Porque a verdade teria que surgir e a aeronáutica trabalhou com afinco para ter o resultado desse inquérito, ultrapassando inclusive a própria polícia. Sem dúvida. Polícia Civil, a quem caberia a investigação. Sem dúvida. A investigação foi quase. Inclusive a oitiva do assassino, né, e dos comparsas foi toda lá. Foi toda no Galeão. Levando um poder aos oficiais, ao oficialato, a alta patente da aeronáutica. Não foi porque se imaginava que a polícia do Distrito Federal seria toda ligada ao presidente da República, né? Então imaginava-se isso, por isso que houve todo esse protagonismo da polícia da aeronáutica. O Getúlio não aguentou tanto, era muita pressão. Ele, na verdade, nos livros aqui de Lira Neto, desde o início, na formação dele de Getúlio, inclusive pouco durante a Revolução de 32, né? Quando ele teve, por pouco os paulistas não derrubaram, né? E ele depois venceu a disputa contra os paulistas. Existem cartas dele em que ele dizia que se por acaso eles chegassem a ele tiraria a própria vida, né? Isso lá em 1932. 32. Ou seja, ele tinha acabado de tomar posse em 1930, na Revolução de 1930,
e tentava meio que unir o país, né? Porque os paulistas sempre foram adversários dele naquela época. E ele, depois que ele venceu aquela eleição, depois que ele venceu aquela disputa da Revolução contra os paulistas, e depois ele levou à frente e estabeleceu logo depois, em 1935, aproveitando o contragolpe dos comunistas, o Estado Novo, mas naquele momento existem cartas deles em que ele dizia que poderia tirar a própria vida. Ele não aceitava sair do catete. Ou seja, e acabou acontecendo. Né? Ele não quis sair do catete de forma nenhuma, a não ser morto. E foi o que aconteceu. História escrita. História escrita. História escrita. Queríamos agradecer a sua companhia e agradecer, então, os comentários, a análise do jornalista Genésio Araújo Júnior, que nos acompanhou analisando essa foto em que Carlos Lacerda é carregado por 2 policiais após sofrer um atentado na Rua Tonelê, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Genésio, agradeço a sua participação. Muito obrigado. Grande abraço a você e a todos os seus telespectadores. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.